Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, capítulo 11, 125, junho 4 de 1916. Jesus derrama suas amarguras na alma e sobre os povos. Então, 1916 está antecipando a Primeira Guerra Mundial. Então, por que Jesus está tão amargo? Porque as pessoas já estão se armando. Como hoje, né, que a gente ouve dizer que as pessoas estão se armando para guerrear. Não sei o que tem na mente das pessoas para isso, né? Por que será que pensam desse jeito? Uma loucura muito grande, né? Nós nem sabemos que história que vamos viver aqui, nesse tempo nosso, só Deus sabe. Tudo por culpa do homem mesmo. Esta manhã, meu sempre amável Jesus veio. Eu o apertei ao coração. Oh, que delícia, Jesus. Quero vos apertar no meu coração. Ah, senti o seu amor, o seu carinho, a sua sabedoria, tudo isso que nós precisamos em tempos difíceis, né, Senhor? Em tempos muito difíceis. E ele me deu um beijo. Mas enquanto me beijava, senti correr de sua boca para a minha um líquido amarguíssimo. Então ele estava carinhoso, né, com a Luísa, mas ele estava carregado, né, com o mal da humanidade. Eu fiquei maravilhada ao ver que, sem lhe pedir, o doce Jesus derramava suas amarguras em mim, enquanto outras vezes ele o havia pedido tanto e não o tinha concedido. É que ele estava transbordando ali, né? Ó, anteguerra, primeira, né? Como será que está o nosso amado Jesus? Cheio de amargura nesse tempo em que estamos vivendo, né, Jesus? Então, quando me enchi daquele líquido amarguíssimo, Jesus continuou derramando e caía para fora, caía por terra e continuava derramando, fazendo em torno de mim e ele um lago daquele líquido amarguíssimo. E como se com isso se houvesse aliviado um pouco, me disse. Então Jesus está expressando dessa forma
para Luísa a dureza do coração do homem, né? Que coisa mais triste, né? Filha, viste tantas amarguras me dão as criaturas? Então, é triste, né? É triste. As pessoas só pensam em si e nas suas formas de pensar e de viver, toda errônea, toda fora de Deus. Não querem buscar a Deus para direcionar as suas vidas. Querem buscar tudo quanto é coisa ruim. Se apegam às coisas ruins. São tantas que, não podendo contê-las, quis derramá-las em você. Mas nem mesmo você pode contê-las, e por isso caíram por terra e se derramaram sobre os povos. E o Senhor derrama sobre nós, né? Ontem, nossa, ontem eu passei um dia tão mal, né? Um desânimo, né? E eu lutando contra aquilo, né? Contra aquilo, mas eu sei que foi coisas amargas que a minha filha tinha dito de manhã. E Jesus, ele que sofreu muito mais do que eu imagino, né? Por essa situação e pessoas que vivem nesse estado, né? Que a minha filha vive, longe de Deus e buscando respostas em si própria, não vai encontrar nunca, não vai encontrar nunca, infelizmente. Isso, se para mim é amargo, já imaginou para ele. E o número de pessoas que são assim é impressionante. E enquanto dizia isso, apontava vários pontos e povos que deviam ser atingidos pelas invasões de povos estrangeiros. Uns fugiam, outros ficavam nus, em jejum. Em jejum quer dizer, ficavam com fome, né? Outros ficavam dispersos, como que mortos. Por toda a parte havia horror e espanto. Aqui estava se preparando a Primeira Guerra Mundial. Já estavam todos apostos nesse sofrimento, né? Parece hoje, né? Tudo está levando a esse tipo de coisa, né? Oxalá tivesse mais pessoas que rezassem, que amassem a Deus, que buscassem na Santa Eucaristia. Aqui a nossa paróquia é incrível, mas todas as missas elas são cheias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus, peraí. Jesus mesmo queria retirar o olhar de tantas tragédias e eu, espantada e aterrorizada, queria impedir que Jesus fizesse tudo isso, mas parecia irremovível. Então me disse: é duro, né, para uma pessoa humana, né, da mesma, vamos dizer, da mesma consistência, ou sentindo na pele o que os outros estavam sofrendo, né? E muitas vezes tem inocentes, as crianças, né? E tudo mais.
Não é, o castigo não cai sobre só os pecadores, cai sobre os inocentes também, né? Por isso que dói muito, por isso que dói na Luísa também, né? E as pessoas não melhoram, não acontece uma guerra, acontece duas guerras, e não mudam, não enxergam, né? Não vivem para Deus a sua vida. A vida na Terra é curta, mas as pessoas acham que tem que aproveitar. Aproveitar. Aproveitar o quê, meu filho? Tenho que aproveitar. Você tem que amar a Deus. É Ele que vai te dar a alegria de viver, a força, né? Conduzir pelo caminho reto. Minha filha, são as mesmas amarguras deles que a divina justiça derrama sobre os povos. Então, as amarguras deles mesmos, né? Está pensando que Deus está criando alguma amargura para fazer a sua justiça? Não, é deles mesmo. É as coisas ruins dele mesmo. As desgraças que muitas pessoas querem alimentar aquela coisa ruim, né? Em vez de se libertar e buscar a Deus, quer continuar alimentando. É incrível a maldade. Quis primeiro derramá-las em ti, para evitá-las em alguns lugares, para te contentar, mas todo o resto derramarei sobre eles. Minha justiça necessita sua satisfação. É porque com a justiça, Deus vê o pecado, né? E as pessoas não querem se libertar do pecado. Então, Jesus é Salvador por excelência. E ele olha assim, aquelas pessoas que não enxergam nada, não enxergam o que estão fazendo. E ele precisa que as pessoas se enxerguem, né? Enxerguem para ele poder salvá-las. Elas têm que querer ser salvas. Ele não pode passar a mão na cabeça, né? Não é assim que as pessoas podem sair, se libertar do mal. Elas têm que querer, né? Então, ele ele tem que fazer elas sofrerem. E muitas sofrem e ainda ficam revoltadas em vez de aproveitar a justiça de Deus e buscá-lo de todo o coração para salvar a própria alma. Mas não, continuam péssimos. E eu, meu amor e minha vida, eu não entendo de justiça. Se te peço misericórdia, apelo ao teu amor, às tuas chagas, ao teu sangue. Além disso, são sempre os teus filhos, as tuas queridas imagens. Pobres irmãos meus, como foram? Então, pobres irmãos meus, ela sente, né, na pele, né, o sofrimento de todos. Tem tudo um propósito, né? Por quê? Por que vem esse sofrimento? Por que não viver uma vida santa, né? Em que apuros serão postos? Então, tem hora que a gente não entende, que às vezes tem pessoas justas, né? Muito justas que pagam também o mesmo preço, né? Só Deus sabe por quê. Talvez esses justos são outros cristos, né? Que vão sofrer pelo aqueles que estão ainda enraizados em seus pecados, que não têm coragem de sair deles, né? Além disso,
são sempre os teus filhos, as tuas queridas imagens. Ela está dizendo, ó, olha, são seus filhos esses, né? São suas imagens. E ela apelando, né? Pedindo a misericórdia para Deus, para as pessoas, porque é duro, né? Você vê, isso é duro, né? A gente sempre pede misericórdia, né? Por mais que a gente saiba que Ele precisa derramar, a gente sempre pede misericórdia. Em que apuros serão postos? Atinge a todos, atinge os maus e os bons, porque não tem jeito de separar. A não ser que Deus inspire alguém que Ele queira a sair do tal lugar, né? Disseste-me para me contentar que derramastes em mim tantas amarguras, mas são muito poucos os lugares que proteges. Talvez Ele proteja pessoas que estão, não merecem, né? Não merecem essas amarguras. Crianças inocentes, famílias que vivem no amor de Deus. E Ele, mas é demais, e é porque te amo. De outra maneira, não teria evitado nada. Além disso, não viu você mesma que não podia conter mais? Tantas eram as amarguras, né? Mas é demais, é porque te amo. De outra maneira, não teria evitado nada. Olha, e ele evitou, né? Derramando nela as amarguras. E porque ela clama para ele, né? E ele nos ama e nós também clamamos misericórdia, né? Misericórdia, Senhor, misericórdia desse povo insano, insano. Eles estão ao nosso redor, são nossas famílias também, que estão assim nessa situação de um amor miserável para ti, nem tem amor, só tem amor a si próprio. E eu a chorar acrescentei, no entanto, diz-me que me amas, mas onde está tudo isso que me amas? Nós somos pequenos, Luísa, muito pequenos. A visão de Deus é do todo e a nossa visão é pequena demais. É muito pequena, nem sabemos por quê ela é tão pequena assim, né? Mas nós vivemos assim, buscando a divina vontade, desde a hora que a gente levanta até a hora que nós vamos dormir e se acordar à noite, quem que a gente busca? A divina vontade. O tempo todo na nossa mente. Vai saber, né? Se Deus está derramando em nós todas essas amarguras também, usando-nos. Porque nós estamos no tempo, né? No tempo de tanta amarguras para Ele, né? E Ele preparou esse povo, né? Pequeno, nosso povinho aqui pequeno, com toda a nossa pequenez, né? A nossa falta de entendimento, buscando incessantemente entender tudo que o Senhor tem para nós. Somos como o Pedro, né? Ele quer, e parece que a mente não abre, né? Não abre de jeito nenhum. Mas Deus, mesmo assim, não desiste e quer a vida de Pedro para salvar os outros também. E Ele quer a nossa vida.
mesmo que somos assim meio tapados, né? Mas Ele quer salvar os outros através de nós pequeninos, miseráveis. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, esse pequeno grupo, buscando a Ti de todo o coração, loucamente, Senhor. E o Senhor derrama sobre nós, a gente sente a amargura é dura, mas a gente, como tem o Senhor, a gente luta, luta a Teu favor, sempre lutando a Teu favor, que passa, né? Que passa. E eu chorar, acrescentei, não entendo. Dize-me que me amas, mas onde está tudo isso? Que me amas. Ele ama tanto que ele parte da justiça, ele não derramou nas pessoas, né? Para elas não sofrerem, né? E derramou misticamente na Luísa. É o amor que ele tem. E eu a chorar acrescentei. No entanto, dize-me que me amas. Ela estava triste. Não estava entendendo a matemática de Jesus. Mas onde está tudo isso que me amas? O verdadeiro amor sabe contentar em tudo a pessoa amada. Ela quer tudo. Tá certa ela, né? A gente pensa em todos, né? Jesus pensa em todos. Então, por que não me alargas mais para poder conter mais amarguras e evitá-las aos meus irmãos? Olha ela. Usou dessa sabedoria, né? Essa matemática. Vamos abrir mais a mim, para que eu contenha todas as amarguras e os meus irmãos sejam salvos. Mas será que vão ser salvos? Vão ser livres da dor corporal. E a salvação? A salvação é outra coisa, né? Jesus chorou junto comigo e desapareceu. É porque Jesus sabe, né, que salvando o corpo não é a mesma coisa que salvar a alma, né? Tem gente que não entende, que passa por amarguras e é para buscar a Deus de todo o coração, mas continua na amargura. Então, Jesus chora. Ele chora por cada alma que perde. Deve ser muito triste para ele, muito. Amém, filho.